Depois da reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, aí as coisas começaram a se acertar, né? A gente vai até Brasília agora, vamos conversar com Luciene Landim novamente, porque tem novidade em relação a esse assunto. Havia uma expectativa muito grande depois desse encontro e, enfim, tudo indica que parece que temos uma novidade muito boa em relação ao tarifaço, né, Lu? Então, Cília, a gente teve um anúncio, uma publicação da Casa Branca agora há pouco, informando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem reduzindo tarifas sobre produtos agrícolas, como carne bovina, tomates, café e banana. Essa medida vai beneficiar diretamente o Brasil, que enfrenta desde agosto um tarifaço de 50%. A gente lembra que a decisão engloba produtos caros aos Estados Unidos, que o país tem ali interesse direto. O Brasil, por exemplo, é o maior produtor global de café e o segundo maior produtor de carne bovina, e esses dados são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Esse anúncio foi feito, então, pela Casa Branca, como eu falei agora há pouco, e diz o seguinte, que o presidente Donald Trump determinou que certos produtos agrícolas deixarão de estar sujeitos às tarifas recíprocas. Essa redução de tarifa, ela deve ser retroativa a partir da madrugada de ontem, quinta-feira. E outros produtos beneficiados são chá, frutas tropicais, sucos de frutas, cacau e especiarias, laranjas, tomates e fertilizantes adicionais. Lembrando que é uma medida que não atinge somente o Brasil, mas também o Brasil que envia, que vende aos Estados Unidos produtos listados nesse anúncio da Casa Branca. Tá certo, Lu, muito obrigada. E durante o jornal, durante a próxima semana também, a gente vai atualizar todas essas informações para você. E um pouco antes desse anúncio que foi feito pela Casa Branca, né, muito se falava desse encontro, porque gerou muita expectativa em torno, né, dessa reunião entre Marco Rubio e também o Mauro Vieira. Eles falaram sobre esse encontro e a expectativa até então era de muito otimismo em relação a essa redução de tarifaço. Vamos ver. Mauro Vieira disse que Brasil e Estados Unidos estão avançando em um acordo provisório para desbloquear as relações bilaterais, que pode ser alcançado ainda este mês. Rubio reafirmou o que tinha sido proposto já nas reuniões técnicas, que é de se chegar a um acordo provisório até o final deste mês ou princípio do mês que vem, que estabelecesse um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar 2 ou 3 meses, para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países, explicou o chefe do Itamaraty. Em um breve comunicado, o Departamento de Estado americano indicou que Rubio e Mauro Vieira discutiram sobre um quadro mútuo para a relação comercial bilateral. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de 50%, que estão entre as mais altas do mundo, sobre boa parte dos produtos brasileiros por causa do julgamento contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. A medida atingiu produtos como o café, cujo preço aumentou 21% em 12 meses em agosto nos Estados Unidos. Os dois países trocaram propostas comerciais e agora os Estados Unidos devem responder à última proposição brasileira, explicou Mauro Vieira. Essa resposta, de certa forma, já começou a ser dada, né, por meio desse comunicado da Casa Branca. E agora, para a gente entender também um pouco mais o que representa esse acordo, né, esse anúncio que foi feito hoje. Será que o fim do tarifaço, principalmente dessas sanções, a gente pode falar que vai estar tudo mais próximo de acontecer? Né? Será que os Estados Unidos e o Brasil, de fato, estão fazendo as pazes de novo, se é que podemos falar dessa forma, né? Bom, para a gente entender isso, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro, José Niemeyer. José, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada por atender o nosso chamado, por aceitar o nosso convite. E eu já começo te pedindo para fazer uma análise desse anúncio que foi feito hoje pela Casa Branca em relação à redução das tarifas desses produtos, de alguns produtos brasileiros. Te agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui, com o Assinante do Tempo. Parabéns pelo programa, muito eficiente, democrático. Eu acho que é uma vitória do comércio internacional, porque o presidente Trump queria transformar os Estados Unidos da América numa autarquia, produzindo tudo aquilo que ele consome, desde abacate até aviões. Aviões eles produzem muito bem.
apesar que eles compram aviões do Brasil também, da Embraer, mas eles ainda produzem bem aviões. Mas abacate eles não vão conseguir produzir como produz o produtor aqui do interior de São Paulo, que produz abacate geração a geração e produz com muita eficiência, sem subsídio, com muita produtividade. Então, os Estados Unidos perceberam, o governo Trump, que teria que retirar tarifas, diminuir tarifas. Nós temos que aguardar, como você mesmo falou, os próximos dias, para entender bem como vai ficar isso. Agora, o interessante é que amanhã já se pode começar novamente, com as tarifas mais baixas, a exportar café, frutas, sucos, carne bovina, o janteiro do boi para os Estados Unidos da América. Podem começar os embarques. Então, parabéns ao presidente Lula, ao governo Lula, porque por mais que o Itamaraty seja um órgão de Estado, o Itamaraty organizou essas negociações, mas o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e o ministro Haddad foram importantes, muito importantes para encadear bem uma negociação que fosse boa para o Brasil e para os Estados Unidos. Eu já esperava que isso fosse acontecer. Esse tarifaço, até hoje a gente não sabe bem qual foi a origem. Se foi uma origem ligada à política interna brasileira, a uma internacional da direita, que quis pressionar o governo com relação ao ex-mandatário Jair Bolsonaro, nós não sabemos bem. Ou se foi uma questão de economia internacional, os Estados Unidos precisarem recuperar espaço na economia e no comércio internacional, uma questão também para mostrar poder no mundo onde os Estados Unidos da América, na minha visão, perdem poder relativo, principalmente na seara da segurança internacional e também do comércio, em relação à China principalmente. Então isso a gente não sabe. A gente nunca vai conseguir entender exatamente qual foi a principal motivação do tarifaço. Mas o importante é que agora há um processo de diminuição das tarifas e uma volta à normalidade nas exportações entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil é importante para os Estados Unidos e os Estados Unidos são muito importantes para o Brasil. É o nosso segundo parceiro comercial e tomara que as coisas fiquem novamente mais estáveis. Olá, professor, boa noite. O senhor acabou de citar sobre a motivação, questionou até essa motivação dos Estados Unidos na imposição dessas tarifas. Eu queria trazer mais um trecho desse anúncio da Casa Branca na noite de hoje, reduzindo essas tarifas. Essa publicação diz o seguinte, que as políticas tarifárias de Donald Trump trouxeram conquistas significativas e duradouras para o povo americano por meio de negociações comerciais justas, firmes e estratégicas, fortalecendo a economia e a segurança nacional dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, que eliminaram barreiras comerciais injustas que prejudicaram os trabalhadores americanos por décadas. Então, trecho citado pela Casa Branca, e agora eu questiono o senhor, politicamente, o que esse recuo representa para os Estados Unidos e para o governo do presidente norte-americano Donald Trump? Olha, obrigado pela pergunta, um abraço a você. Pode ser que os Estados Unidos e alguns setores tenham ganho, começaram a ter mais mercado para os seus produtos, não precisavam mais importar determinados produtos e serviços para poderem produzir dentro dos Estados Unidos. Produtos e serviços variados, devem ser produtos de alta tecnologia, de muito valor agregado. Isso é possível e pode ser que alguns setores norte-americanos tenham se beneficiado com tarifaço. Eu não acho que seja um ganho tão superlativo, mas isso é preciso analisar com o tempo. Agora, o presidente Trump está percebendo um cenário internacional muito conturbado, com tendência ao conflito e não à cooperação. Então ele está percebendo que tem que dar passo para trás. Outra coisa, ele governa, ele é o chefe de Estado, ele foi eleito com grande maioria dos votos, popular e no colégio, no colégio eleitoral, mas ele é pressionado pelas estruturas do Estado norte-americano, pelo Departamento de Estado, Departamento de Comércio, pelo Pentágono, ele é pressionado o tempo todo. O tempo todo tem fogo amigo contra um governante com perfil como o do presidente Trump, que é muito alternativo. Porque as estruturas do Estado permanecem. O presidente Trump vai sair daqui a alguns anos, quando acabar o mandato. Então, ele deve ter sido muito pressionado também pelos advisors, pelos conselheiros, que são funcionários públicos de carreira e que atuam assessorando a Casa Branca, o executivo. Isso deve ter pesado muito na decisão dele. Ele já está muito pressionado do ponto de vista internacional, com os Estados Unidos perdendo poder relativo com relação à China, em alguns casos específicos com relação à Rússia, com relação à União Europeia. Então, acho que foi uma decisão acertada no presidente Trump, porque ele não pode tudo no sistema. Os Estados Unidos é o principal
país que forma o sistema internacional atual, mas os Estados Unidos estão perdendo poder relativo, como eu falei. Então é importante nesse momento que o presidente Trump tenha dado passos para trás. E ele deu passos para trás. Pode ter ajudado, esse tarifaço pode ter ajudado a economia norte-americana, mas estava atrapalhando muito a economia como um todo, volta da inflação, o aumento de inflação para alguns produtos, queda da popularidade, muita crítica interna e, como eu falei, uma disputa entre estruturas de Estado norte-americano e a Casa Branca. Isso também deve ter pesado muito, como eu falei. Agora, José Niemeyer, esse anúncio foi feito de forma a redução das tarifas, né, de forma retroativa. Esse tipo de medida é comum no comércio internacional? O que significa isso? Já que ele fez esse anúncio, a Casa Branca fez esse anúncio hoje, mas é retroativo a dia 13, né, ou seja, essa quinta-feira, ontem. Eu, nos meus 25 anos como professor de Relações Internacionais, eu nunca tinha visto uma iniciativa de um tarifaço como esse. Foi algo muito alternativo, para dizer o mínimo, né? E, na minha visão, também muito injusto com relação às regras do comércio internacional, da maneira que foi feito, com vários países, trazendo muito prejuízo ao comércio internacional e também às sociedades, muitas, centenas de sociedades envolvidas nesse processo, trabalhadores, consumidores, etc. Agora, essa questão do ser retroativo, isso é possível sim, se fixa uma data e aquela data vai ser o ponto para você voltar a ter uma tarifa ou parecida com a anterior ou próxima. Isso é sim, você pode fazer algo retroativo, isso é normal, inclusive nos contratos, né, privados, isso também acontece. Agora, essa decisão, ela pode ser vista, na verdade, como uma melhora na relação entre Brasil e Estados Unidos? Como que o senhor avalia isso em relação às relações internacionais entre os dois países? Olha, eu nunca comprei muito a ideia, uma ideia meio fantasiosa, que as relações Brasil e Estados Unidos, que são relações de 200 anos estáveis e importantes, o Brasil é um parceiro estratégico para os Estados Unidos é um parceiro fundamental para o Brasil, né, para a manutenção da soberania brasileira, inclusive, é um país aliado do Brasil, o Brasil é aliado dos Estados Unidos, sempre foram assim, principalmente desde a Segunda Guerra até o momento atual. Então eu nunca achei que elas estavam abaladas. Você tinha uma questão grave de negociação internacional e que agora foi resolvida, e aí beneficia muito o Brasil, porque num sistema internacional conflagrado, como o atual, todos os países que conseguem mostrar para o sistema internacional que estão querendo trazer algo de justo para o sistema, no caso, o Itamaraty, o governo Lula, os seus representantes tentando trazer algo de mais justo para o comércio internacional, isso é bom para o Brasil, fortalece o que nós chamamos de soft power brasileiro, o poder brando brasileiro. Então, eu acho que foi positivo, é positivo para o governo Lula, para o Estado brasileiro, como Estado independente, soberano, autônomo, e para a sociedade brasileira, independente da coloração política dos grupos. Agora, na sua avaliação, os exportadores brasileiros, eles têm motivos, José, para acreditar que essa medida aí vai se estender a mais produtos e que vai ser uma medida mantida ao longo prazo? Claro, até porque eu tenho informação que nós já estávamos com compradores para os nossos produtos antes exportados para os Estados Unidos, já estávamos exportando para novos compradores. O Brasil aumentou nos últimos 3 meses a sua exportação para Filipinas, Índia, China, principalmente para a China, países do Oriente. Quer dizer, a China, na hora, olhou o Brasil como um parceiro importante, depois do tarifaço, e se aproximou mais ainda do Brasil, e os países que orbitam em torno da China também se aproximaram mais do Brasil. Então, o Brasil já estava com novas linhas de exportação já fixadas, aumentando o comércio internacional e o superávit comparado ao ano passado, né, como termo de comparação. E eu acho que isso também pesou para o presidente Trump. Ele começou a perceber, a Casa Branca a perceber, que o Brasil já estava com novos compradores e que, de repente, podia perder o Brasil como fornecedor de produtos fundamentais para a rotina e para o consumo norte-americano, como carne, café, frutas, suco de laranja, que já tinha baixado a tarifa, mas esses produtos que estão na mesa do norte-americano, e na hora de votar, se eles escolhem um partido republicano ou democrata, eles votam muito a partir de quem atrapalha o dia a dia deles, ou não atrapalha, né? Seja com relação à alimentação, a combustíveis. O eleitorado norte-americano é muito utilitarista, né? Ele olha muito como é que está a vida dele naquele momento, é aí que ele faz as escolhas políticas. E aí consumo e dieta é fundamental nesse caso, né? Dieta do norte-americano médio.
Você disse aí, né? Nesse período, o Brasil fez negociações, abriu novas frentes para exportação, conquistando outros países. Como que, na sua avaliação, deve seguir agora essas negociações para que tenha equilíbrio, né? Para que não fique tudo focado somente nos Estados Unidos e que para que haja, de fato, esse equilíbrio, né? Dessa divisão de exportações. Como que isso deve ser trabalhado? Os setores produtivos para exportação vão ter que aumentar a produtividade ainda mais, ter mais produto para exportar, mais preço, quantidade e continuar exportando para os Estados Unidos e mantendo os contratos, os novos contratos, se assim for, com novos compradores. Isso é importante para o Brasil. O Brasil tem uma linha de comércio exterior muito pequena para o potencial da economia brasileira. A questão é que tudo que se produz no Brasil, ou a maioria, é para o mercado interno, desde setor primário até setor terciário, né? Muito mercado interno, né? Serviços, indústria, agronegócio, mineração, mas a gente tem que aumentar as nossas linhas de exportação, exportar também produtos com maior valor agregado. Isso é muito importante, porque você recebe, vamos dizer, um dólar mais pesado para suas reservas internacionais, você vai vender mais caro o seu produto, com mais valor agregado. É importante que o Brasil aumente não só a qualidade, o tipo de produto exportado, que agregue valor, como também busque novos mercados e mantenha mercados importantes, como são os mercados norte-americano, europeu, vai ter o acordo Mercosul, União Europeia, acho que esse acordo vai sair, vai ser muito importante para o Brasil, e também China e os países que orbitam ao redor da China. A China hoje controla quase metade do comércio internacional, com a capilaridade que ela ganhou de logística e também fluxo de produção, produz vários produtos em vários países que orbitam em torno da China. Então a China está com uma capilaridade, um domínio do comércio internacional só crescente. Então é importante que o Brasil também participe deste movimento chinês, não só com relação à China, mas também com os países que, como eu digo aqui, orbitam em torno da China, porque o Brasil vai poder ganhar muito com isso, né? O Brasil, na hora que o Brasil tem relações comerciais com a China, o Brasil tem relações comerciais com o Vietnã, elas aumentam, com Taiwan, elas aumentam, com a Coreia do Sul, elas aumentam, porque a China, por mais que tenha alguns problemas com países desta área, da área de influência chinesa, mas a China é um player econômico fundamental, não só para a Ásia, mas já, como eu disse, para todo o sistema internacional. Certo. José Niemeyer, professor de Relações Internacionais, muitíssimo obrigada, viu, mais uma vez, pela gentileza de atender o nosso chamado e por estar conosco aqui no Tempo News. Uma excelente noite, bom fim de semana e até uma próxima. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, gosto muito do jornal O Tempo e estou muito feliz também com a diminuição dos tarifaços, porque os produtores de café do sul de Minas vão poder exportar mais ainda café e com preço muito bom, não só para os Estados Unidos, para vários mercados do mundo. Então, parabéns ao produtor mineiro e parabéns ao programa. E até a próxima. Certo, um grande abraço para você. Olha só, gente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, causou um burburinho aí no cenário político e também econômico. Isso depois de ele dizer em uma entrevista ao jornal Estadão que já entregou ao presidente Lula, abro aspas aqui, tudo o que lhe foi encomendado, fecho aspas, desde a campanha. Portanto, dando a entender o Haddad que ele já cumpriu o dever, que ele já cumpriu a missão dele e que pode estar de saída, né? Essa declaração levanta muitas dúvidas sobre, portanto, a permanência de Haddad na pasta em um eventual próximo mandato do presidente. Embora ele tenha dito que a decisão de continuar não depende apenas da vontade dele. Lulandinho, será que o Haddad está de malas prontas para ir embora do governo mesmo ou foi só uma fala solta ali do nada, hein? Olha, Síria, pelo que a gente entendeu dessa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, se estiver com malas prontas, essas malas ainda devem ficar quietinhas ali ao longo do ano que vem, né? Essa sinalização ela foi feita para um eventual quarto mandato do presidente Lula. A gente lembra que o Lula 3, como a gente chama informalmente esse governo atual, essa gestão do petista à frente do Palácio do Planalto, ainda tem um ano, é um ano de período
período eleitoral, que é 2026, mas que Haddad ainda deve ficar à frente do Ministério da Fazenda antes de tomar qualquer decisão de saída. Fato é que essa declaração causou, sim, certa surpresa, principalmente agora que o presidente Lula tem se colocado cada vez mais como candidato, ainda sem qualquer confirmação, mas Lula tem sinalizado que vai sim ser candidato, que vai tentar um quarto mandato nas eleições de 2026, mas a gente teve uma outra sinalização importante também nessa entrevista do ministro, que ele informou que não pretende ser candidato também nas eleições de 2026. O governo sondava Haddad ali para disputar o governo de São Paulo, ele que já disputou outros cargos na prefeitura ali envolvendo São Paulo, mas ele disse que não visualiza, não pretende por enquanto ser candidato. Lembrando que qualquer ministro que queira ser candidato no ano que vem precisa deixar o governo 6 meses antes das eleições, ou seja, ali no início de abril, para sair às urnas, para ter o nome colocado às urnas. Mas, segundo Haddad, ele não deve ser candidato. Isso também, claro, ainda vai ser alvo de muita discussão. Tudo pode mudar, né? Essas composições eleitorais, elas são bastante discutidas, a gente vê as coisas mudando em cima da hora. Então, foi uma vontade que o ministro expressou nessa entrevista, mas, claro, ainda vai ser alvo de muita discussão, inclusive interna com o presidente Lula, nos bastidores, coisa que a gente nem fica sabendo publicamente, mas não é uma decisão muito fácil, como ele mesmo sinalizou, como ele mesmo afirmou, que não depende só dele, né, que depende também de outros fatores. Vamos ver como que o ministro da Fazenda desenha esse futuro dele com a chegada, especialmente, desse ano eleitoral.